Olá, eu sou a pastora Mônica Sampaio de Melo, dirigente da agência missionária Sementeira Divinas Promessas. E eu estou aqui com o estudo devocional do Velho Testamento, redigido pelo apóstolo Jefferson Neto, autorizada por ele para colocar essas lições à disposição de você e da sua igreja para esse estudo em prol do avivamento da igreja, do corpo de Cristo. O canal do apóstolo Jefferson Neto no YouTube é Jefferson Neto, Jefferson com dois Fs e Neto com dois Ts. Também tem o canal Vem Ver TV e também tem o canal da igreja New Time Church, pastoreada por ele, localizada na cidade de Framingham, na Grande Boston, nos Estados Unidos. Nós vamos estudar hoje a lição número 7 do tema número 1, que é o tema das Escrituras Sagradas. A lição número 7 fala da revelação e iluminação. Se você não assistiu às lições anteriores, veja no meu canal, o canal Mônica Sampaio de Melo. Bom, lição número 7, revelação e iluminação. Texto bíblico, Lucas 2:3, ou melhor, Lucas 2:30 a 32, Lucas 24:45, Efésios 1:17 e 18, Romanos 12, dos versos 1 a 3, e o texto principal é o Salmo 119, verso 34. Verdade prática. A revelação e a iluminação são dois recursos das Escrituras disponíveis a nós ainda hoje. Alvos. Ao término desta lição, os alunos entenderão que 1. O que é revelado no âmbito das Escrituras. 2. O que é iluminação. 3. A importância da iluminação para a igreja. Instruções preliminares. Nós já sabemos, ao estudar a lição sobre inspiração, que sem inspiração a Bíblia nunca teria sido escrita. Agora, nós podemos com certeza afirmar que sem iluminação, nenhum pecador jamais chegaria ao entendimento da palavra de Deus para a salvação. É muito importante entender isto porque nesta lição queremos mostrar a diferença entre um salvo e um ímpio, quando ambos leem a Bíblia. O aluno precisa saber que o único objetivo das Escrituras serem iluminadas para um ímpio é para efeito de conversão. Portanto, neste caso, a iluminação é o método usado pelo Espírito, Espírito com E maiúscula, Espírito Santo, para lançar luz na mente de todo aquele que busca a verdade da palavra. Precisamos de iluminação por pelo menos 3 razões. A primeira delas, nós somos cegos por natureza por causa do pecado. 1 Coríntios 2:14, Mateus 16, de 16 a 17. Segunda, nós fomos cegados também por Satanás, 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Terceira, nós somos carnalmente cegos, Hebreus 5, de 12 a 14, 1 Coríntios 3 e 2 Pedro 1. É importante que se saiba que há basicamente 2 objetivos para a iluminação. Primeiro, para que o não crente seja salvo. Segundo, para que o salvo seja amadurecido. Enfoque do texto. O enfoque aqui é doutrinário, porque esses conceitos são, por natureza, teologicamente doutrinários. Quando a igreja aprende conceitos como esses, ela está se fortalecendo nas suas próprias bases ou sobre o fundamento que ela foi edificada. Esse assunto precisa ser ministrado com convicção e domínio totais, para que a audiência entenda a seriedade do assunto. Procure rever a aula sobre inspiração e confronte os seus 3 princípios para que eles fiquem claros na mente dos alunos. Subsídios da lição número 7. Acredito que seria muito bom mostrar aqui algumas confusões que surgem quando falamos de revelação e iluminação da palavra de Deus. Primeiro, alguns correm o risco de pensarem que com a revelação e iluminação do Espírito, nós podemos entender tudo o que a Bíblia contém, mas isto não é verdade. Temos que admitir que há conceitos na Bíblia que são simplesmente grandes demais para entendermos por completo.
e que Deus optou em mantê-los ocultos de nós. Por exemplo, nós podemos ver a Trindade como um fator inerente a Deus, mas nunca entenderemos completamente aqui na Terra como isto funciona internamente e como três pessoas diferentes podem ser um. Outro exemplo é que provavelmente nós nunca saberemos aqui na Terra o que foi feito do corpo de Moisés, ou porque Deus arrebatou Enoque e Elias, porque ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú ainda no ventre, ou porque ele criou a Lúcifer, já sabendo que este o trairia, e por aí vai. Revelação e iluminação das Escrituras não são garantias de que entenderemos tudo de tudo. Segundo, corremos também o risco de achar que a iluminação do Espírito nos poupará de pesquisar a Bíblia com rigor e disciplina, mas, de novo, isto é um erro. Enquanto confiamos na direção do Espírito Santo à medida em que estudamos a palavra, ainda assim precisamos trabalhar duro. Uma das determinações da própria palavra é o de estudá-la com o apreço que ela merece. Provérbios 2, de 1 a 7, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Revelação e iluminação. Introdução. Em uma das lições passadas, nós tratamos de um assunto inerente às Escrituras, a inspiração. Agora falaremos de dois tópicos muito importantes, a revelação e a iluminação, até mesmo para nos ajudar a entender a singularidade da própria inspiração. Tanto a revelação como a iluminação estão relacionadas às Escrituras, porém de uma forma diferente do caso da inspiração. Veremos isto com detalhes a seguir. A inspiração é a lição número 4 do tema 1, as Escrituras Sagradas, tá? Já está aqui no meu canal. Definição, revelação. Deus manifestando-se a si mesmo a pessoas em particular em momentos e lugares definidos, capacitando tais pessoas a entrarem num relacionamento redentivo com Ele. Inspiração. O processo pelo qual Deus guiou os escritores da Bíblia de maneira que eles pudessem escrever a sua palavra sem erro, mantendo o estilo pessoal de cada escritor. Iluminação. A obra do Espírito Santo de Deus em nos ajudar a nos apropriarmos da verdade das Escrituras que foram reveladas por Deus. Tópico 1. O que é revelação? É a comunicação natural e sobrenatural da verdade divina apresentada ao homem, Deuteronômio 29 e 29, sem a qual ele nunca conheceria a Deus. Ele foi revelado de forma plena apenas na Bíblia Sagrada, Salmo 138, verso 2. Tópico 1.1. O princípio da revelação, Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras da lei. O princípio da revelação é muito simples. Existem coisas que nós precisamos saber sobre Deus e seu plano remidor e nós nunca saberíamos sem revelação. A revelação não é outra coisa senão o amor de Deus em ação para se tornar conhecido. Ele se revela porque não quer que suas criaturas sigam vivendo sem conhecer o extraordinário estilo de vida que ele tem para compartilhar com elas. Tópico 1.2. Revelação natural. Deus revelou-se a si mesmo de duas formas. A primeira é conhecida como revelação natural. A palavra natural diz respeito à natureza, portanto, a primeira forma como Deus se autorrevelou foi através da natureza ou da sua criação. Como ainda não podemos ver a Deus para aprendermos dele, temos que vê-lo indiretamente através daquilo que ele criou. Por exemplo, sendo uma criatura de Deus, eu posso certamente aprender algo sobre ele olhando para mim mesmo. Semelhantemente, eu posso aprender de Deus através da natureza e de todo o universo. Podemos ver que o universo está em perfeita ordem e nada se mostra caótico, e isto nos ensina a respeito do caráter de Deus. Ele é ordeiro e não gosta do caos. Tópico 1.3. Revelação especial. A segunda forma de Deus se revelar é chamada de revelação especial. Isto inclui comunicação verbal direta, como a que Adão e Eva usufruíram antes da queda.
profecias, assessoria angelical, como muitas vezes ocorreu no Velho Testamento e no Novo Testamento, a encarnação divina através de Jesus Cristo e, finalmente, a palavra escrita. A maior parte do que sabemos sobre Deus vem de sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ela nos fala sobre Deus aquilo que a revelação natural não diz: quem Ele é, o que Ele tem feito e como Ele interage com os seres humanos. Embora possamos saber da existência de Deus através da revelação natural, somente através da revelação especial é que podemos ser salvos. Tópico 2. O que é iluminação? Iluminação refere-se ao mover de Deus na vida dos salvos para nos tornar capazes de crer, entender e ensinar a sua palavra. Isto não pode, de forma alguma, ser confundido com o que chamamos de dom de revelação, que é o que a Bíblia chama de palavra de conhecimento ou palavra de ciência, em 1 Coríntios 12, 8. Iluminação é o Espírito aplicando em nossas vidas as verdades já contidas na revelação inspirada, que é o cânon sagrado. Tópico 2.1. Um privilégio especial. Enquanto iluminação depende de uma revelação já existente, precisamos aprender a diferenciar uma da outra. Nenhum de nós pode ter a expectativa de ter a revelação especial de Deus dada diretamente a nós. No entanto, hoje nós temos o privilégio de olhar a revelação final de Deus ao homem na Bíblia e ter a certeza de que o Espírito a iluminará em nossos corações. Muitos ao longo da história confundiram isto. Muitas heresias surgiram no caminho da igreja porque alguns, depois de entenderem uma certa verdade da palavra, passaram a acreditar que Deus falava diretamente com eles em forma de revelação inspirada. Na verdade, o que acontece hoje é que Deus ilumina os nossos corações, ou seja, o entendimento, para entendermos a verdade já previamente revelada na palavra. A única revelação possível hoje ao crente é aquela que lhe trará ao conhecimento aquilo que já está escondido nas Escrituras. Tópico 2.2. Exemplos nas Escrituras. Vemos muitos exemplos de iluminação divina na própria Bíblia. Davi, ao escrever o Salmo 119, verso 34, pediu ao Senhor: dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a observe de todo o meu coração. Em Lucas 24:45, quando Jesus apareceu aos seus discípulos depois de sua ressurreição, o texto diz que ele então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Após ascender ao céu, Jesus enviou o Espírito da Verdade para ser o nosso guia e iluminar as Escrituras para nós. Tópico 2.3. O exemplo de Paulo. A Paulo foi confiada a tarefa de explicar a sã doutrina para que os crentes pudessem entendê-la. Não dá para imaginar o Novo Testamento sem as 13 cartas do apóstolo Paulo. Sendo assim, ele se refere à iluminação várias vezes, normalmente preocupado com os seus leitores. Acredito que o melhor exemplo disso está em Efésios 1, versos 17 e 18, onde lemos: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Além disso, temos a clássica declaração que ele fez em Romanos 12:2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda hoje continuamos a experimentar o privilégio de ter o Espírito Santo trabalhando em nós para nos trazer o entendimento das Escrituras. Tópico número 3. A importância da iluminação para a Igreja. A Igreja não saberia subsistir em meio a tanta confusão, perseguição e heresias sem a iluminação do Espírito Santo de Deus. É Ele, com os seus alertas sempre presentes e bem-vindos, quem nos mantém nos trilhos da sã doutrina para não sermos enganados com o mundo. Tópico 3.1. Um divisor de águas. Iluminação é o que separa um salvo de um não convertido quando ambos leem a Bíblia.
Uma pessoa não convertida ao ler a Bíblia pode vê-la apenas como mais um livro meramente religioso ou histórico. Seria mais ou menos como nós leríamos o Alcorão, por exemplo. Porém, quando uma pessoa nascida de novo lê a Bíblia, o Espírito Santo abre os seus olhos para que ela veja a infalível palavra de Deus. Mais importante ainda é que ele ajuda a pessoa a aplicar as grandes verdades da Bíblia em sua vida. O próprio Espírito Santo produz mudança através do entendimento que ele também produziu no coração da pessoa. Sendo assim, ser um cristão genuíno é um pré-requisito para experimentar a iluminação do Espírito Santo. Tópico 3.2. Atentos ao perigo. Graças à obra do Espírito Santo em nos guiar em toda a verdade, como diz João 16:13, nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos sempre alertas para detectar os impostores, enganadores, falsos profetas, falsos mestres e até os falsos cristos, que a palavra diz que surgiriam no tempo do fim. É exatamente através da iluminação da palavra que este alerta acontece. Todas as vezes que um perigo ronda a Igreja do Senhor, o Espírito Santo traz ao entendimento de alguém uma verdade bíblica que servirá de antídoto contra aquele perigo. Iluminação é uma das formas do Espírito Santo guardar a Igreja. Conclusão. A conclusão desta lição é que deveríamos estudar ainda mais a palavra de Deus, porque o Espírito Santo não poderá iluminar o que não conhecemos. Como a nossa revelação vem toda de dentro das Escrituras, precisamos ser mais íntimos dela para que o nosso entendimento seja iluminado para o nosso próprio bem. Fica aqui essa lição, mais uma lição do estudo devocional do Velho Testamento. Se você ainda não assistiu às lições anteriores, eu o convido a fazer isso e daqui a pouquinho teremos a próxima e última lição do tema número 1, as Escrituras Sagradas, que é a lição número 8. A paz!